Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula continuaremos apresentando as vantagens e benefícios de dominar uma das novas funções do Excel, disponibilizada pelo Office 365, que é a função ProcX. Já mostramos nos vídeos anteriores algumas formas de trabalhar e nesta aula vamos apresentar aqui como você configurar a função ProcX para correspondência aproximada, tá? Porque existem tabelas, existem relatórios onde o dado que você vai inserir, ele não está registrado. Então, nessa situação, ou ele pega a informação, o registro anterior ou o registro posterior. Vamos ver aqui nesse exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, temos aqui esta base, onde nós queremos retornar aqui o estado físico das pessoas cadastradas. São dois retornos, o estado físico da pessoa cadastrada e o tipo de regime. Então nós temos aqui, nessa tabela base, pessoas que foram cadastradas, as idades de cada uma, a altura, o peso, o índice de massa corporal, e essas duas colunas é justamente o processamento que o Excel tem que fazer para retornar o resultado que nós precisamos. E o Excel ele vai analisar essa informação nessa estrutura aqui em cima, tá? Então, são informações variáveis. Por exemplo, nessa primeira coluna, precisamos saber o estado físico da pessoa cadastrada. Então temos essas classificações e o Excel vai fazer essa análise para a gente. E como é que ele vai observar isso? Por exemplo, se o índice de massa corporal da pessoa for entre 0 e 19, ele vai cair aqui, ó. O estado físico da pessoa é magra e ela precisa fazer um regime para ganhar peso. Se ficar entre 19 e 25, o estado físico da pessoa é normal e ela não precisa fazer regime. Já se o estado físico ficar entre 25 e 30, ele está com sobrepeso e ele precisa fazer um regime para controlar o seu peso. Agora, se ficar o IMC da pessoa entre 30 e 40, então o estado físico da pessoa é obesa e ela precisa fazer um regime. Agora, se ficar acima de 40, então a pessoa está com obesidade grave e ela precisa fazer um regime urgentemente, tá? Lembrando que aqui são dados fictícios, tá? Apenas para a gente poder demonstrar como utilizar a função ProcX. Então, nessa nossa tabela aqui, o ponto principal vai ser de cada pessoa cadastrada é a quantidade de massa corporal. Vamos então utilizar aqui a função ProcX para fazer esta análise, né? Então vamos lá, acionamos aqui a função ProcX e ele pergunta qual é o valor procurado. Então eu vou clicar aqui no índice da massa corporal dessa primeira pessoa, tá? Veja que esse índice de 21, ele não se encontra na nossa tabela de referência. Então é aí que a gente vai usar essa configuração. Nesse nosso caso aqui, quando ele não encontrar, nós vamos pedir para ele retornar o valor mais baixo. Então, por exemplo, se eu não tenho 21, 21 não tem aqui na minha tabela. Qual é o valor mais baixo que 21? É o 19. Então, é esse o valor que ele tem que retornar. Então, nesse nosso caso aqui, ponto e vírgula, ele pergunta em qual tabela eu encontro a relação de índices. A relação de índices se encontra nesta tabelinha aqui. Como eu vou arrastar para baixo, eu vou congelar essa referência. Eu congelo essa referência pressionando F4. Ponto e vírgula. Na sequência ele pergunta em qual coluna se encontra a resposta que eu desejo. Nesse caso aqui, o estado físico está nessa coluna, onde tem a relação de estados físicos de acordo com o índice de massa corporal. Então eu vou lá e seleciono essa coluna aqui. Como eu vou arrastar para baixo, é claro, vou pressionar a tecla F4. No próximo argumento, se não encontrado, aí é um tratamento de erro que a gente vai pular porque nós vamos configurar para que o erro não apareça. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um ponto e vírgula adicional. Caso não seja encontrado, ponto e vírgula novamente, porque esse argumento não será utilizado. Eu vou utilizar o argumento seguinte, que é justamente isso daqui.
o nível de precisão. Caso ele não encontre aquele índice de massa corporal, aí eu tenho essas possibilidades aqui. Se eu colocar o número 0, ele vai dar a mensagem de erro porque ele só vai procurar exatamente aquele valor de 21. Eu poderia marcar também, dependendo do caso, né? Essa opção, essa segunda configuração, o -1, que é a correspondência exata com o próximo menor. Ou seja, ele pode encontrar o valor, caso contrário, ele pega o valor mais baixo. É esse que nós vamos usar. O seguinte é o inverso, tá? Ele pode achar o valor exato ou o valor mais alto, caso o valor exato não esteja lá. Essa outra opção aqui com caractere coringa é quando você tem informações fragmentadas, você não tem informação completa, tá? Nos próximos vídeos vamos apresentar como utilizar esta opção. Por enquanto, então, nesse nosso exemplo, vamos utilizar a configuração, a segunda opção, que é o -1, porque eu vou falar para ele, se você não achar esse índice de massa corporal, traga o valor, o primeiro valor mais baixo, então -1. Posso fechar parênteses, nesse nosso caso aqui, isso já é o suficiente, vou pressionar Enter e veja que ele retorna aqui que o índice de massa corporal é normal. Lembra pela configuração, ó, entre 19 e 25 ele vai pegar normal e não precisa fazer nenhum tipo de regime, então ele está dentro da configuração correta. Se eu arrastar para baixo, é claro que, analisando aí, você vai perceber que todos os outros registros estão corretos. Vamos dar mais uma praticada aqui no próximo exemplo. Então agora vamos retornar o tipo de regime, tá? Então, mesmo caso, ó, vamos adicionar aqui a função igual, proc x. Vamos trabalhar, então, nesse nosso caso, com o índice de massa, ponto e vírgula. Ele vai procurar essa informação nessa coluna. Como eu vou arrastar para baixo, eu vou travar isso aqui pressionando F4. Após o ponto e vírgula, nós vamos indicar em qual coluna se encontra a resposta procurada, que nesse caso seria essa daqui. Vamos travar novamente pressionando a tecla F4, ponto e vírgula. O argumento se não encontrado, né, a mensagem de erro, nós vamos pular isso daqui. Então eu coloco outro ponto e vírgula. Porque agora sim eu vou definir o nível de precisão, que nesse exemplo será -1, porque caso ele não encontre aquela informação, ele vai buscar o valor mais baixo. -1, e aí podemos fechar o nosso parênteses. Pressionamos Enter e está lá. Então quem tem o índice de massa corporal 21, né, está aqui, ó, 21 estaria nesse espaço, então ele é normal e não precisa fazer regime. Arrastando para baixo, você pode observar que os outros registros também estão corretos. Perfeito? Função ProcX, mais uma faceta dessa nova função do Microsoft Excel. Vale muito a pena você praticar e dominar esse conceito. Por essa aula é só isso. Agradeço a atenção e a gente se encontra na próxima aula.